Pois bem, nossa ideia então agora é, com base nesse personagem que nós temos aqui, o Sackboy, conhecido aí dos games, nós coloquemos então os ossos, os bones, né, para que nós façamos então a movimentação desse personagem. Então aqui ele está simplesmente parado, a gente não tem como fazer uma movimentação desse personagem sem que a gente crie esses nossos ossos, sem que a gente crie esses nossos bones, a fim de que esses bones então façam com que a malha, que é isso que nós temos aqui, se movimente. Ou seja, eu vou criar um osso, vou movimentar o osso e a malha vai obedecer a movimentação desse osso. Mais ou menos como funciona num ser humano no real, né? Então, os nossos bones, então os nossos ossos ficam no painel Create, aqui onde a gente está visualizando. Dentro do painelzinho aqui, um subpainel com o nome de Systems. Quando a gente clica aqui, então a gente vai visualizar algumas coisas, entre elas bones. E aqui, então, nós podemos clicar. Nesse caso aqui, eu tenho como alterar aí os nossos parâmetros desse osso, né? E aquilo que eu altero aqui nesse bone object aqui, nos parâmetros dele, já vai servir exatamente para aquilo que eu for criar depois do momento que eu alterar aqui. Tem como fazer alteração depois, tem como fazer algumas outras coisas. E nós vamos ver conforme vai passando o tempo. Seleciono aqui Bones. Eu vou criar então uma estrutura básica aqui. Que seria então a coluna vertebral desse meu personagem até a cabeça. Só para a gente entender aqui como é que funciona então a criação desses ossos, eu clico e solto, né? E movimento o meu cursor até onde eu quero que finalize então a criação desse osso. Clico novamente e automaticamente eu já vou ter um próximo osso sendo criado e assim eu vou seguindo, né? Até que eu chego aqui então, quando eu não quero mais criar os ossos, então eu já dei um clique, eu posso clicar com o botão direito, ele vai criar uma coisa que a gente chama de osso terminal. Nesse caso que eu posso simplesmente deletar ele, eu não vou precisar dele. Posso selecionar aqui no caso a ferramenta de rotação, Select and Rotate, e aí eu vou perceber que eu tenho uma certa hierarquia nesses caras aqui. Quando eu clicar, por exemplo, nesse osso aqui, que é o primeiro que eu criei, e eu movimentar ou rotacionar, eu vou ver que todos os ossos obedecem ao comando desse cara aqui, ou à movimentação dele. Se eu seleciono, por exemplo, esse segundo osso, olha só o que acontece. Todos os ossos posterior a ele, aqueles que foram criados depois dele, obedecem à ordem dele, ao comando dele, exceto aquele que foi criado anteriormente. E isso acontece com cada um desses caras. Uma coisa que é interessante a gente prestar atenção é que olha só onde é que eu tenho a minha base de rotação, exatamente no que a gente chama de base, né? Aqui, ó, no início desse bone, no início de onde ele foi criado. Então, para cada um desses caras que eu queira movimentar, eu tenho que ter essa noção de como ele foi criado. Isso aqui a gente chama de link, né? Eles estão linkados um com o outro numa hierarquia, né? Ou seja, eu posso linkar isso aqui e deslinkar quando eu quiser. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu estou com esse osso aqui selecionado, eu venho aqui em cima, nessa opçãozinha de deslinkar, eu clico aqui, olha só o que acontece. Quando eu pego, por exemplo, ali agora esse osso aqui em movimento, aquele osso lá ficou paradinho. Esses ossos aqui continuam com a mesma ideia. Já esse aqui ficou parado. Tem como linkar novamente? Tem. Vou deixar assim mesmo. Ó. Eu vou pegar esse cara. Clico então aqui ó, na ferramenta de linkar, que é essa aqui de cima. Clico, seguro e arrasto em direção ao outro osso. Ou seja, esse osso aqui está obedecendo a esse osso. Então, quando eu estou fazendo essa linkagem, esse link, ele obedece dessa forma. Então, eu vou ver que ele vai funcionar aqui de boa. E da mesma forma aqui, eu continuo tendo essa opção de rotacionar. Então, eles estão se obedecendo um ao outro aqui, com aquela hierarquia que a gente criou. Né? Posso deletar isso aqui tudo agora, porque isso era só para a gente entender como funciona. No caso agora aqui, ó, eu vou criar os meus bones de baixo para cima, né? No sentido, já que a ideia é que a rotação seja formada, uma movimentação de rotação, né, dos ossos sejam formados mais ou menos como a gente criou esses ossos aleatórios agora há pouco aqui. Eu vou clicar então aqui mais ou menos, ó, eu vou criar um osso que a gente chama de osso principal. Esse osso aqui vai servir então para movimentar todos os outros ossos. Quando eu movimentar esse osso aqui,
ele movimenta todo o esqueleto do meu personagem. Aqui tá bom, eu vou criar um osso aqui para a barriga, né? Vou criar um osso aqui que seria o peito até o início do pescoço e um osso que seria o osso da cabeça. Eu chego aqui, eu clico uma vez, clico depois aqui ó, com o botão direito, quando ele criou para mim então esse osso terminal. Nesse caso eu não vou precisar dele, eu posso deletar. Então eu tenho aqui agora o seguinte, vou pegar aqui ó, rotate, vou perceber que eles têm então a rotação que eu preciso, né? Rotacionando aqui ó, de boa, cada um deles com a sua rotação sem nenhum problema, né? Muito bem aqui, belezinha. A ideia agora então é colocar nome para esses caras. Então eu posso, por exemplo, nesse que eu já tenho selecionado aqui, eu posso colocar um nome nele. Vou chamar ele de principal. Tá? Ou seja, ele é o osso principal, é aquele osso que vai mandar em todo mundo. Esse osso aqui eu vou chamar de barriga. Entendam que para que nós coloquemos nome, não interessa tanto aquela questão da biologia, ou do que seria realmente o nome do osso, tíbia, perônio, patelo, né? Não tem necessidade. Crânio, enfim. Eu posso colocar o nome que para mim vai ficar mais simples de eu identificar. No caso, eu coloquei aqui, o osso está na barriga do personagem, para mim eu vou chamar de barriga. Esse osso aqui está no peito do personagem, então, peito. O osso da cabeça, obviamente, eu chamo então de cabeça. Muito bem, eu posso então criar agora outros ossos aqui para esse meu personagem. Eu vou fazer aqui o braço dele agora. O braço eu posso criar da seguinte forma. Clico de novo aqui na opção de criar bones. E eu vou criar primeiramente aqui o que seria o ombro dele. Depois eu vou criar o antebraço, o braço e eu vou criar um osso só para a mão. Aqui vou deletar esse aqui, botão direito, né? Deletei ele depois. Não vou criar ossos para os dedos, porque é uma ideia básica do que a gente vai fazer, não precisa ser tão detalhado. Uma coisa bacana é o seguinte aqui, ó, eu vou perceber que eles têm uma hierarquia já entre eles, que é exatamente a hierarquia que eu necessito, mas eu vou perceber que é o seguinte, se eu movimento aqui, ó, ele não linkou com esses ossos. Então, o que eu preciso fazer? Seleciono a ferramenta de link, clico e arrasto, né? Aqui, cliquei no osso do ombro, arrastei para o osso do peito. E agora, quando eu movimentar aqui, eu vou perceber, então, que eu tenho essa ideia, essa movimentação de boa aí, que é bem o que eu preciso. Tenho como alterar esses ossos aqui? Tem uma coisa que é bom ressaltar é o seguinte, eu não posso escalonar, ou seja, eu não posso selecionar. Vocês viram o que aconteceu aqui agora? Eu fui tentar selecionar o meu bone e sem querer eu selecionei meu personagem. Olha só o que eu fiz. Acabei rotacionando. O que eu posso fazer para que isso não aconteça? Cara, eu posso congelar a seleção desse personagem. Foi importante que isso acontecesse aqui, porque eu até tinha esquecido de mostrar esse detalhe. O que acontece aqui? Ó, eu vou congelar ele. Botão direito do mouse, Freeze Selection. Vocês viram que ele ficou cinza? Para mim, nesse caso, tanto faz a cor que ele vai ficar aqui, mas é interessante que a gente saiba o seguinte. Vou descongelar aqui, ó, um Freeze All. Seleciono ele e eu posso vir aqui, ó, nesse painelzinho aqui, Display, eu tenho uma listinha aqui embaixo, ó, que tem algumas opções para mim. Entre elas, essa opção que diz aqui, ó, Show Frozen Gray. Ou seja, quando eu congelo ele fica em escala de cinza, né? Ele fica cinza. E se eu tiver, por exemplo, uma textura já nesse personagem, que não é o caso, ele vai ficar cinza, mesmo tendo uma textura aplicada nele. Para nós, como eu falei, nesse caso aqui agora, tanto faz se ele vai ficar cinza, azul, rosa, enfim, não faz diferença. Mas é importante que a gente saiba isso. Então eu posso desmarcar essa opçãozinha aqui, ó. E quando eu vier novamente aqui, botão direito, Freeze Selection, ele vai ficar com a cor original dele, mas congelado, ó, ou seja, eu não seleciono mais. Certo? Então isso é importante para que a gente saiba ali, ó, tá congeladinho. Vou então fazer o seguinte aqui, ó, por exemplo, eu não devo fazer isso, ó. Seleciono esse cara aqui, ó, pego a ferramenta Scale e pá, aumentei aqui. Vou diminuir o tamanho aqui, ó, para ele ficar mais ou menos o tamanho da cabeça. Não se faz, galera. Isso aqui a gente não faz porque a gente vai acabar atrapalhando, estragando a estrutura do osso e depois vai ser um Deus nos acuda. Não devemos fazer, então. Coisas que eu posso fazer que é interessante é o seguinte, para que eu possa visualizar de uma forma melhor, eu posso selecionar, por exemplo, os ossos do meio aqui, que seriam a coluna vertebral dele, a cabeça, enfim.
né? Eu posso botar em vermelho ou qualquer outra cor. Eu uso vermelho porque eu acho que é uma região que exige bastante atenção. Então eu deixo com a cor vermelha porque eu acho interessante. Vou pegar aqui agora esses ossos do braço do meu personagem. Posso colocar então uma cor. Vou colocar um azul aqui. Tá bem bacaninha para a gente poder visualizar aqui. E da mesma forma como eu fiz com aqui a minha parte central, eu posso colocar nome nesses ossos. Ainda não coloquei, né? Eu venho aqui, então, ó, cliquei no osso do ombro, eu vou chamar ele de ombro. Mas eu já vou aproveitar para dizer que ele é o ombro da esquerda. Então, ombro E, certo ali? Esse cara aqui eu vou chamar de antebraço. É o antebraço? Não faço ideia se é o antebraço, mas também sempre foi. Então eu vou colocar antebraço E, certo? Como eu falei, o que importa é que fique claro para nós. É nós que vamos animar. Eu, no caso, eu estou fazendo os personagens para que eu venha animar. Então eu coloco os nomes com quem eu mais me identifico. Vou chamar aqui de braço E. Aqui eu vou chamar então de mão E. Por que é importante colocar nome nesses ossos? Tá? Pelo seguinte, depois esses ossos eles vão para dentro da malha do personagem, certo? Então eu vou tentar selecionar esse osso e inevitavelmente eu vou clicar na malha. Vai ser então um tanto quanto complexo que eu selecione os ossos do meu personagem, uma vez que eles estão dentro da malha, né, do personagem. Sendo assim, tem uma opçãozinha aqui, ó, que é Select by Name, ou seja, ele vai selecionar o que eu quero, no caso, pelo nome. Então, por exemplo, eu quero selecionar o osso da cabeça. Tá aqui, ó, cabeça. Dou dois cliques ali, ó, o que ele fez, ele selecionou o osso da cabeça para mim. Então, na hora da minha movimentação, na hora que eu quiser fazer alguma movimentação, fazer alguma seleção aqui, enfim, é muito mais simples dessa parte, certo? É muito mais simples fazer dessa forma. Eu coloco o nome aqui e eu seleciono por nome e acabo fazendo então aquilo que eu desejo, né? Caso movimentar, enfim. Algo também interessante aqui é o seguinte. Eu tenho como selecionar aqui uma opçãozinha dentro de Animation, Bone Tools. Nesse Bone Tools eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Pego a ferramenta de movimentar, pego e marco aqui, ó, Bone Edit Mode. O que vai acontecer aqui, galera? Eu vou então colocar, ó, dessa forma eu posso movimentar aqui o meu Bone e fazer com que ele venha a se moldar de acordo com aquilo que eu quero, ou ele vai aumentar e diminuir, ele também é interessante. Então nesse caso aqui eu achei que isso aqui ficou muito para baixo, eu posso selecionar esse osso aqui, ó, subir um pouquinho. Vocês percebem que esse osso aqui, ó, ele começou a movimentar também, a perder um pouco do tamanho dele, ó, certo? Então isso aqui é interessante que a gente acabe podendo trabalhar dessa forma, né? Para que a gente tenha então uma autonomia maior e também fazer aquilo que a gente acha que é adequado aí para modelagem do nosso personagem, certo? Muito bem, cheguei à conclusão de que é isso aqui, tá beleza, tá bacana. Eu vou pegar agora então todos esses ossos aqui do braço dele. Não preciso fazer os outros ossos aqui desse lado, tá? Eu vou simplesmente pedir o seguinte para ele: Mirror. Nessa opção de Mirror ele vai espelhar, certo? Espelha, que é a opção, ou seja, Mirror significa espelho e ele está espelhando então. Pode ver que ele inverteu aqui ó, a forma como os meus ossos estão aparecendo. Só que não é só isso, cara. Eu também tenho uma opção aqui que eu tenho como copiar, né? Ao mesmo momento que eu estou espelhando, eu já estou copiando também. Então eu clico aqui, ó, copy. Ele fez uma cópia daqueles ossos e essa cópia está espelhada, certo? Então o que eu posso fazer aqui, ó, nesse offset, eu posso movimentar para que eu posicione já, ó, no lugar em que eu quero que esses ossos fiquem. Estão vendo aqui? Beleza. O que eu posso fazer com isso? Eu vou dar um OK agora, ele já está na posição correta. Deixa eu dar uma conferida se esse cara já veio linkado com esse osso ou não. Não, não veio linkado. Então o que me interessa, o que eu devo fazer nesse momento? Linkar, né? Pego essa ferramenta aqui, que é de link, clico nesse osso, seguro e arrasto para o osso do peito. Vou fazer o teste agora aqui, ó, né, para ver se está de acordo. Muito bem, é isso que eu preciso. Vou pegar agora cada um desses ossos e alterar o nome. Olha só, o nome já veio de acordo com o que eu tinha desse lado. Só que a diferença é que ele adicionou aqui um 001 no final desse cara. O que eu vou fazer? Eu vou alterar para D, uma vez que é o da direita agora que está
sendo criado. Vou alterar então para D cada um deles. Eu substituo o E001 por D, certo? Para que eu tenha então aí a ideia de qual é ou quais são esses ossos. Muito bem. Parte superior do meu personagem está ok. Vamos para a parte inferior desse nosso queridinho. Muito bem. Aqui, ó, vamos então na partezinha onde diz bones aqui. Clico para criar os bones que são da perna. Assim como aqui na parte superior, no braço, no caso aqui, eu tenho o ombro. Eu também vou ter algo semelhante aqui que vai ser para mim o que seria, digamos assim, o quadril, certo? Eu vou criar aqui o que seria esse quadril. Eu vou criar o que seria a coxa e eu vou criar o que seria, no caso aqui, a canela. Ele não tem um pé que necessite de um osso mais detalhado, né? Então aqui, ó, cliquei, depois cliquei com o botão direito, ele criou esse osso terminal. Vou deletar, porque eu já disse, né? Nesse caso aqui, o jeito que a gente vai fazer, a gente não precisa desse osso terminal, certo? Vou pegar aqui agora o seguinte, ó, vou alterar o nome desses caras. Então, quadril aqui pode ser, né? Quadril da esquerda. Eu vou chamar aqui de coxa da esquerda. E eu vou chamar de canela da esquerda. Muito bem. Agora aqui, eu vou pegar aqui, vou selecionar esses ossos. Vou colocar uma corzinha neles aqui, né? Que é a mesma corzinha ali de cima, um azulzinho, certo? E eu vou duplicar aqui, ó, com o mirror já, né? A mesma coisa que eu fiz ali em cima, ó. Já está até marcada aqui a opçãozinha de cópia. Eu vou deslizar aqui até onde eu quero que fique. Mais ou menos nessa posição, já está bacana, vou dar um OK. Eu vou selecionar todo esse lado aqui agora, ó, eu vou colocar uma outra corzinha. E cada um fica com a sua cor. Vou botar um verde aqui, ó, para ficar bem bacana. Azul desse lado, verde desse lado. Não é uma coisa que tem necessidade que vai interferir naquilo que a gente está fazendo. Simplesmente por visualização. E na hora que eu estiver, por exemplo, visualizando esse personagem de lado e eu quiser fazer alguma pose, eu vou saber qual é, ou quais são, melhor dizendo, os ossos que estão atrás e aqueles que estão na frente. Tendo essa noção aqui, vai facilitar para mim essa visualização. Também preciso fazer o seguinte, ó, esse cara aqui eu não cheguei a linkar ainda, né? Então, se por exemplo eu pego aqui, ó, em movimento, esses bones, eu vou ver que aqueles lá vão, mas esses aqui ficam. Então, o que eu preciso? Eu preciso selecionar esse cara, com o Ctrl seleciono esse cara, pego a ferramenta de link e eu vou linkar a esse osso aqui, ó. Agora sim, ó, quando eu pegar, por exemplo, esse osso que a gente chama de principal, movimentar, todo mundo vai ser movimentado. Muito bem. Agora o que nos resta é o seguinte, ó, eu vou selecionar esse cara aqui e eu vou alterar o nome dele, né? Como a gente já tinha falado antes, mudo para E, ou melhor, para D, no caso aqui. E também aqui vou mudando D. E por último, o da canela eu mudo para D. Bom, a estrutura já está feita. Posso fazer algumas alterações aqui? Posso? Devo? Tanto faz no caso aqui, eu posso escolher se eu vou fazer essas alterações ou não. Algo que é interessante aqui que eu posso criar nesses meus ossos é o seguinte, ó, como eu falei, eu posso selecionar esse cara aqui, eu posso alterar aqui indo no painel que a gente chama de Modify. O painel Modify ele vai me dar as propriedades desse osso. Então eu posso alterar aqui, ó, o tamanho que esse cara vai aparecer. Então, ó, conforme eu vou alterando aqui, ó, eu vou tendo ali essa visualização. No caso, vou botar, digamos aqui, 25, 25. Olha só como é que fica aqui então esse osso. Então eu posso alterar também com os valores. Cada um dos ossos eu posso alterar colocando um valor diferente. Mas eu também posso fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó, deixar ele de novo como ele era. Eu tenho um modificador que eu posso aplicar em cada um desses ossos e eu posso, bem dizer, modelar esse osso aqui de acordo com aquilo que eu acho que seria interessante. Vamos dar uma olhada nisso, que é o seguinte aqui, ó. No painel Modify, eu vou ter um cara com o nome de Edit Poly. Olha só que bacana. O Edit Poly é quase que um Editable Poly para nós aqui, ou seja, eu posso pegar isso aqui e alterar os vértices desse meu osso aqui no caso. Então eu selecionei aqueles caras lá de cima e olha aqui, eu vou expandi-los. Olha que bacana. Aqui embaixo a mesma coisa, eu posso expandi-lo aqui, ó, bonito, né?
faço isso aqui. Se eu quiser, por exemplo, posso pegar aqui, ó, movimentar mais para cima. Olha que bacana. E também da mesma forma como eu trabalho com os outros, com um Wavetable Poly, eu posso pegar esses vértices aqui, melhor, esses edges, né? Botão direito do mouse, eu posso dar um connect aqui. O que isso proporciona para mim? Proporciona para que eu possa colocar um outro formato, dar uma forma diferente a esse meu osso. Tá? Olha só a zoada por aqui. Ficou bem bagaceiro. Vamos dar uma voltada aqui no que eu fiz. Já descobri. Enfim, né? Para a gente saiba aí então como é que funciona. Ele estava mais largo, né? E eu não percebi quando o bônus foi criado. Aqui, ó, 8,5 ele não vi. Muito bem. Então nesse Edit Poly aqui eu posso alterar, assim como eu vi aqui que eu posso fazer com esse meu personagem. Olha só que bacana. Né? Então vamos só dar uma mexidinha aqui, só para dizer que a gente não, só para não dizer que a gente não fez nada, né, nesse cara. Né? Já que eu estou mostrando, então vamos usar, né? A ideia é essa mais ou menos. Vou pegar aqui então Edit, seleciono o botão direito do mouse, Connect. Ó, que bacana. Tá, vou dando forma para ele aí de acordo com aquilo que eu acho que seria interessante para esse meu personagem. Né? Não é uma coisa que tenha necessidade de fazer, mas é interessante que a gente saiba que existe essa possibilidade. Para cada um dos ossos eu posso modificar também de acordo com aquilo que eu acho que seria interessante. Né? Como eu falei, não é uma coisa que exista uma necessidade muito grande, mas é para que a gente saiba que existe essa possibilidade. Pois bem, vou dar uma olhada nesse cara agora na vista de topo. Né? Fico aqui para visualizar na vista de topo. Muito bem. Vou pegar a minha ferramenta de movimentar aqui, ó, eu aperto W no teclado, lá no mesmo, seleciono aqui todos os meus ossos e vou arrastá-los agora para dentro do meu personagem. Olha só o que aconteceu aqui, ó, eu me preocupei tanto com aquela visualização que eu não prestei atenção que o meu personagem, o osso da cabeça ia ficar passando para fora, assim, olha só que zoado que ficou. Né? Preciso mexer nisso? Não, eu posso deixar assim, não existe nenhum problema, mas só por descargo de consciência, eu vou dar aquela mexidinha básica aqui para deixar ele mais confortável aqui dentro do seu próprio crânio, certo? Então, mexo aqui, vou olhar ele de lado aqui, vou dar uma mexidinha aqui também, para que ele fique um pouco mais bacaninha. Muito bem, tá resguardado agora ali, certo? Beleza pura. Uma coisa interessante para nós aqui é o seguinte também, já que a gente está aí sabendo algumas coisas novas, né? Eu tenho uma coisa que a gente chama aqui de gizmo, que é esse cara que aparece aqui, onde eu consigo então movimentar as coisas, eu consigo escalonar, eu consigo rotacionar, enfim, né? E por vezes acontece isso aqui, ó, do meu querido gizmo sumir. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse gizmo sumir agora, que agora ele não quer sumir. Ele não está querendo sumir, mas enfim. Talvez vocês apertaram a tecla X do teclado de vocês e vocês vão fazer com que o gizmo de vocês suma. E aí vocês não... Agora ele sumiu. Resolveu sumir agora o meu gizmo. Né? Olha que beleza. Estão me ligando aqui. Só um minutinho. Estão telefonando para mim. Não posso atender agora. E aí o que acontece é o seguinte. Ó. Eu vou... melhor. Nesse caso aqui o que acontece é o seguinte. A gente apertou sem querer o X em algum momento e o gizmo sumiu. Então a gente fica meio sem norte, assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como é que funciona essa ferramenta agora? Como é que eu vou usar ela? Não tem como. Eu simplesmente aperto o X novamente, isso aí é comum acontecer, certo? Acontece nas melhores famílias, isso não tem nenhum problema. Né? Então já sabemos que quando a gente aperta o X sem querer, o gizmo some, ele evapora aí. Isso é importante para que a gente saiba, já que, né, estamos estudando. Aí vou selecionar todos esses ossos aqui, vou posicionar eles no local certo. Certo aqui, belezinha. E daí o que vai acontecer aqui é o seguinte. Eu vou pegar agora e eu vou adicionar. Pode ver que ele está dentro da malha aí, tá bonitão. Não tá saindo ali, alguns ossos estão saindo para fora, não tem nenhum problema que isso não aparece no render, né? E eu vou pegar agora o seguinte, eu vou pegar aqui essa minha malha, no caso, ela está congelada e eu preciso descongelá-la, né? Botão direito do mouse, unfreeze
All, ou seja, descongela todo mundo aí. Né? Eu pedi para descongelar porque eu quero selecionar a minha malha. Beleza, está selecionadinho aqui. Outra coisa que é interessante que pode acontecer aí com vocês. Selecionei esse cara aqui, né? Aí lá pelas tantas eu quero selecionar uma outra coisa e não consigo. A única coisa que fica selecionada é o que já está selecionado. Não consigo sair dessa seleção. Como é que eu faço para sair dessa seleção? Né? Sem querer, em algum momento vocês podem ter pressionado a barra de espaço. O que, que a barra de espaço do teclado faz? Ela bloqueia. Pode ver que ela ativa esse cadeadinho que a gente tem aqui embaixo. Ou seja, o que ela faz? Ela bloqueia a seleção. E quando ela bloqueia a seleção, o que, que acontece? Ela bloqueia a seleção, já como a própria expressão que eu estou usando diz. Ela bloqueia a seleção e eu não posso mais selecionar nenhuma outra coisa. A única coisa que fica selecionada é aquilo que já está. Pressiona a barra de espaço de novo ali, ó, ou clica de novo em cima do cadeadinho ali e essa opçãozinha já vai sumir, não tem nenhum problema. Muito bem, a gente selecionou então a malha e o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou usar um atalho que é Alt X para que eu possa visualizar os meus ossos lá dentro da minha malha. Pergunta que talvez vocês possam fazer é como é que eu encontro nos painéis essa opçãozinha que foi atalhada pelo Alt X? Essa opção está aqui, ó. Vocês vão encontrar no display. No mesmo lugar ali onde a gente viu aquele show Frozen Grey agora há pouco, tem uma opçãozinha com o nome de See Through. O que isso faz? Ele então deixa ele transparente, eu consigo visualizar o que eu tenho no interior do meu personagem, certo? Através da malha. Isso também a gente usa na hora de modelar, é bem bacana. Mas como a gente está fazendo aqui a parte de bones, de ossos, a gente não está vendo dessa forma. Então, ó, fiz isso. Pois bem, vou no painel Modify. Eu vou selecionar aqui, ó, dentro do Modify List, uma opção com o nome de Skin, certo? Essa opção Skin, ó, eu tenho como adicionar nessa malha, então, os ossos. E agora ele vai começar a obedecer a interferência dos ossos nessa malha. Como é que eu faço aqui, então? Eu vou clicar nessa opçãozinha de adicionar. E aqui eu tenho aparecendo para mim todos os ossos já, certo? Aqui em cima eu tenho como selecionar o que eu quero visualizar. Então aqui eu tenho ó, as geometrias, os splines, aqui eu tenho as luzes, câmeras, helpers, enfim, eu tenho várias coisas aqui, e inclusive meus amiguinhos bônus, certo? Então, ó, se eu, por exemplo, quisesse só visualizar os bônus, no caso aqui, ó, eu só tenho bônus aqui, a única coisa que eu não tenho, que não é um osso, no caso é o próprio personagem, mas como ele já está selecionado, não tenho como selecionar ele por aqui se ele já está selecionado, né? E até porque a opçãozinha aqui que está marcada é para selecionar ossos, certo? Então ele não vai me dar a opção de selecionar qualquer outra coisa que não seja ossos aqui. Mas esse painel ele é parecido com o Select by Name, então ele também tem essa opção aqui no Select by Name. Então para quem já sabe isso desde agora, deixo marcadinha essa opção aqui, eu vou conseguir então visualizar aqui, eu selecionar os meus ossos. No caso aqui, eu vou dar um Ctrl A para que eu selecione tudo, certo? E clico em Select aqui, ó, ele vai aparecer aqui do lado, ou eles vão aparecer, melhor dizendo, né? O plural existe para nos ajudar. Eles vão aparecer aqui do lado, certo? E uma vez que eles aparecem aqui do lado, eu tenho como selecionar um a um para poder fazer algumas alterações. O que acontece? Eu vou fazer agora o seguinte, eu vou dar um Alt X de novo para que volte então a cor do meu personagem. E eu tenho agora como, dentro desse skin, clicar na opçãozinha de envelope. Olha só, ele ficou cinza e apareceu para mim umas marquinhas aqui, né? Com umas linhas com uns quadradinhos nas pontas. O que seria isso? Isso seria exatamente cada um dos meus ossos. No caso aqui, ó, vamos selecionar primeiro o osso da cabeça. Quando eu clico aqui, eu vou visualizar então uma certa coloração. O que indica essa coloração? Ela indica o seguinte, ela indica que a cor vermelha significa uma interferência muito alta desse osso na malha. Ou seja, se eu movimentar esse osso, essa região que está vermelha, ela vai obedecer exatamente a movimentação do meu osso. Já aqui onde eu tenho um amarelo, indica uma interferência inferior. Ou seja, ele vai indo, por exemplo, vermelho é interferência muito forte, o laranja é uma interferência intermediária, o amarelo é uma interferência fraca.
E o azul é praticamente interferência nula. Já o cinza é realmente nenhum tipo de interferência, certo? Se, por exemplo, eu quiser movimentar agora para visualizar como é que ficou essa interferência do meu osso, eu posso vir, como a gente já comentou, na opçãozinha aqui Select by Name, tá vendo? E aí eu vou lá, ó, cabeça. Selecionei, dei 2 cliques e eu vou movimentar, vou rotacionar, melhor dizendo. Olha só o que acontece. O meu osso está fazendo uma interferência muito forte em outras regiões. Então eu vou ter um certo problema. O que eu preciso fazer aqui? Ó? Eu preciso selecionar novamente a malha, ir em envelope e selecionar aqui, ó, a interferência do meu osso da cabeça. Eu posso então, ó, nesses pontinhos que eu tenho aqui, ó, vou clicar aqui para que eu possa ver, nesse ponto e nesse ponto, que são os pontos onde aparecem aqui, sem que eles estejam selecionados, eu posso, ó, clicar em cada um deles e movimentar de uma forma mais livre aqui, tá vendo? Ó? Posso movimentar assim, claro que isso vai acabar me dando uma dor de cabeça, mas então eu posso selecionar e movimentar de uma forma mais tranquila. Eu tenho aqui, ó, uma cápsula, poderia ser assim chamada, uma cápsula interna e uma cápsula externa. Nunca consegui notar uma diferença muito grande em relação a isso. Se tu que estiver assistindo o vídeo aí souber e puder me informar, te agradeço. Te mando depois até um agradecimento nos comentários aí em relação a isso. Então eu posso movimentar aqui, ó, e vocês podem perceber que conforme eu vou movimentando e diminuindo o tamanho dessa minha cápsula, eu consigo perceber que a área de interferência do meu osso da cabeça vai diminuindo em relação ao resto, não é? Tá bem bacana aí, ó, isso, certo? Ó, que bacana. Então aqui, ó, eu preciso de um pouco de interferência também aqui para que a cabeça fique com uma movimentação interessante, né? Para que não fique uma coisa muito marcada. Quando eu movimentar a cabeça, por exemplo, nós, por exemplo, quando movimentamos a nossa cabeça, inevitavelmente aqui, ó, esses músculos aqui da lateral, do ombro, enfim, eles também correspondem, eles respondem, eles se movimentam também de alguma forma. Claro que não tão forte quanto aquilo que nós estamos fazendo aqui, mas aqui vai ser interessante uma movimentação, nem que seja de leve. No caso, então, aqui eu vou selecionar agora o nome, né? Selecionar aqui o osso da cabeça e vou rotacionar. Vocês vão ver que olha só que bacana que está essa movimentação. Já está bem mais suave, bem mais interessante. A ideia é que eu faça isso agora em todos os meus ossos. Eu vou mexer na interferência de cada um deles. Então, ó, por exemplo, vou pegar aqui, eu quero que esse osso interfira um pouco mais aqui, né? Quero que ele tenha uma interferência um pouco maior aqui, certo? E cada um desses ossos também eu vou fazer exatamente assim, certo? Isso eu posso ir fazendo com cada um dos meus ossos aqui. Vamos dar uma olhada como é que está ficando isso. Eu vou selecionar aqui esse osso, está interessante, parece pelo menos, aparenta estar interessante. Eu vou selecionar aqui, ó, cada um dos meus ossos agora e vou dar uma movimentação para ver como é que fica. Vou pegar aqui a cabeça, já vi, vou pegar então um braço aqui dele, vamos movimentar para ver o que acontece. Vamos dar uma olhada aqui, ó, vou rotacionar. Ó, tá bem interessante isso aqui, hein? Tá bem bacana, tá bem suave assim, não ficou ruim não, ficou bem legal. Aqui, ó, também tá bem interessante, né? Vamos dar uma olhada como é que tá isso aqui no ombro. O ombro sempre é bem crítico aqui, ó, o antebraço e o ombro sempre são regiões críticas por conta dessa região aqui, ó. Que a gente pode chamar de sovaco aqui, né? Olha, tá bem bacana esse personagem, até que ficou bem interessante assim, sem precisar de um trabalho maior, assim, ele ficou bem legal mesmo, né? Bem bacaninha. Ó, aqui também ficou mais ou menos, né? Claro que para que ele fique mais suave mesmo, a gente poderia adicionar um modificador, porque aqui os bônus dele, ou melhor, os vértices e edges dele não estão facilitando para nós nesse sentido, certo? Uma coisa que eu posso fazer aqui, que a gente ainda não viu, é o seguinte. Visualizando ele de frente aqui mesmo, pode ser. Eu tenho como selecionar aqui, ó, na minha malha, dentro do envelope, eu tenho como clicar aqui nessa opçãozinha que diz vértices, tá vendo aqui? Ou seja, eu posso agora selecionar os vértices desse personagem e colocar nele um valor, ou que a gente pode chamar de peso, talvez. Seleciono aqui, ó, o osso da cabeça e eu tenho como selecionar agora todos os ossos, que eu tenho, melhor, todos os vértices que são correspondentes à cabeça do meu personagem aqui, tá vendo?
Lá embaixo, nesse painelzinho aqui do lado, eu tenho uma opçãozinha aqui, um botãozinho para apertar, que é o Wage Table. Quando eu clico aqui em Wage Table, aparece para mim uma tabela. E nessa tabela eu tenho como visualizar o seguinte, ó. Aparece aqui em azulzinho o osso que está selecionado, que no caso é o osso da cabeça, certo? E vai aparecer aqui, ó, todos os vértices. Cada um desses caras aqui corresponde a um vértice, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, enfim. Então até a gente pode dar uma conferida quantos vértices nós temos nesse personagem. Nós temos aí, né, 851 vértices, olha que coisa linda, né, nesse nosso personagem. E cada um deles tem um peso correspondente ao osso da cabeça. No caso assim, ó, o valor ele é de 0 a 1, não 1 daqui, mas 1 aqui. Então 0,1, 0,2, 0,3 e vai indo, né, até que chegue a 1,0. Então eu tenho como dividir valores para ossos e eu tenho como colocar valores para ossos. No caso aqui, como a gente viu, ele está aparecendo totalmente o valor, né, do meu osso aqui no caso, ou melhor, desculpa, nada a ver com o que eu acabei de falar. Ele tá aparecendo, estão aparecendo todos os ossos, ou melhor, todos os vértices. É difícil, o horário também é avançado também. Então assim, ó, estão aparecendo para mim todos os vértices, selecionados ou não selecionados, todos eles. Então aqui está all vértices, ou seja, todos os vértices. E eu posso clicar aqui então e pedir para ele o seguinte, ó, seleciona ou apenas os vértices que estão selecionados, seja só esses que estão aqui na cabeça. Se eu visualizar ali, ó, eu vou perceber que é o seguinte, todos esses vértices que eu selecionei da cabeça, eles já têm um de interferência, ou seja, uma interferência total em relação a esse osso. Vocês vão perceber o seguinte, ó, se eu seleciono qualquer outra coisa aqui, ó, selecionar, por exemplo, aqui os da mão, a gente vai perceber que, olha só, ele não tem interferência nenhuma, né? É exatamente isso que a gente quer aqui, ó. Agora, se eu seleciono um mais ou menos aqui, eu vou perceber que ele tem pouquíssima interferência, mas tem, certo? Já esses aqui, ó, dessa região, ó, vamos dar uma olhada ali, ó, uma interferência interessante, né? Tá bem bacana. E eu posso alterar aqui essas interferências nesse painel. Eu posso fazer o seguinte aqui, ó, eu posso colocar, ó, selecionar tudo, select all, e eu posso botar aqui, ó, 0,5 para esse cara, ou seja, um valor intermediário. Então ele vai dividir com esse outro osso. Eu posso selecionar esse osso aqui agora, ó, e eu dizer que esse valor que eu coloquei para ele lá, deixa eu dar uma olhada aqui qual que é o outro osso, tá aqui. Eu também quero para ele, ó. Vamos aqui, select all. O que é interessante? O interessante é que assim, ó, cada um dos outros ossos aqui, se a gente for olhando, ó, eles têm alguns outros ossos, ele também tem interferência desse cara aqui, ó. Caso eu não queira que isso aconteça, é interessante que eu coloque o 1 e Enter, ou seja, ele vai roubar o valor de todos os outros ossos, certo? E ele assumiu o valor total desse osso para ele. Mas o que eu posso fazer agora? Eu posso vir aqui no osso da cabeça e roubar metade desse valor para o osso da cabeça. Aí vai dar certo a conta, porque o que acontece? Como ele não tem mais nada pingado por aí em outros ossos, ele está totalmente no osso do peito, que foi o que eu solicitei. Agora eu posso então colocar metade da interferência, ou seja, vou roubar metade da interferência daquele osso ali. Ó. Então ele vai ficar com 0,5 aqui e ao mesmo tempo 0,5 no osso do peito. Então eles estão dividindo essa interferência. Olha só que interessante que fica agora aqui, ó, na cabeça, seleciono a cabeça, vou rotacionar. Então olha só como ficou suave essa movimentação ali. E isso serve para todos os ossos, galera. Então eu vou poder fazer isso com todos os ossos do meu personagem aqui, certo? Então, ó, vamos dar uma testada aqui, a gente pode visualizar aqui e ir ajeitando. E conforme a gente for vendo que existe a necessidade, a gente vai usando tanto os nossos, o nosso envelope que a gente viu ali, que eu tenho a cápsula, né? Eu posso usar a cápsula para alterar, como também eu posso usar a opçãozinha de selecionar os vértices e colocar peso para esses vértices, certo? Bom, por hoje era só. Espero que vocês tenham curtido. Assistam quantas vezes for necessário. Se precisar, entre em contato comigo aí, pode ser através do YouTube mesmo. Entendam que é o seguinte, eu não sou um expert no assunto, mas aquilo que eu sei eu gosto de dividir com a galera. Se vocês viram alguma coisa que eu fiz de forma mais trabalhosa ou que vocês consideram errado, vocês sabem uma forma melhor de fazer, me comuniquem, falem comigo, vou agradecer infinitamente porque vocês vão facilitar para mim e vocês vão agregar conhecimento para mim também. Vocês vão trazer algum conhecimento para mim. Se sabe mais do que eu, por favor, me dê dicas, eu quero aprender também.
Como eu disse, eu não sei tudo, mas aquilo que eu sei eu quero compartilhar com a galera, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenham curtido. Até a próxima.